Ai, tomara que a câmera não pare. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula inaugural da Rota do Conhecimento em Parkinson. Eu espero que minha câmera não dê problema, mas eu quero tranquilizar que se ela parar aqui, eu tenho um plano B, tá? Meu computador foi para manutenção, mas a câmera ainda não tá 100%. Me desculpe também porque eu tô com uma sinusite, gripada, mas vai dar tudo certo. Acordei quase afônica, mas fiquei caladinha e vai dar tudo certo até o final. É, para quem tá aqui pela primeira vez, conhecendo a Sensorial, eu sou a Joana, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, sou uma das diretoras da Sensorial, juntamente com a Ana Cláudia, que tá ali com a gente na outra janelinha. E a Sensorial existe há 8 anos e nós temos como objetivo, né, como missão, levar um aprimoramento aos fonoaudiólogos que faça uma real diferença na prática e no atendimento deles. Cursos com professores que trabalham de forma séria na fonoaudiologia, que preocupam com a fonoaudiologia, com a prática baseada em evidência. Então, a gente sempre busca levar esse conhecimento aprofundado para os nossos alunos. E acho que a gente tem conseguido até agora, né, trilhar esse caminho e temos tido bons retornos aí dos alunos. Então, a gente sempre gosta de ouvir, né, de vocês, o que que vocês acham, elogios, críticas são sempre muito bem-vindas. Eu quero já agradecer às professoras que estão aqui conosco. A câmera fechou. Eu quero agradecer a Isabela Bicalho, Bárbara Carvalho, Giovana Diaféria, Marina Padovani e a Thaís Machado pela disponibilidade de estarem aqui conosco hoje. Nós temos mais professores na Rota do Conhecimento em Parkinson, mas não são todos que puderam estar aqui. Depois eu peço a Luísa para colocar para a gente lá no chat a nossa equipe completa de professores, mas a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo sobre os sintomas motores e não motores na doença de Parkinson. E vai ser um bate-papo. Eu quero muito a participação de vocês. Então, quem se sentir à vontade para abrir a câmera para falar, a gente vai ter esse momento de abertura. Então, participem com a gente, que esse momento é muito rico. Eu vou pedir primeiro que vocês, as professoras, se apresentem brevemente e contem assim um pouquinho da experiência de vocês com a doença de Parkinson, só para que acredito que todo mundo que está aqui tem interesse no assunto ou já atua com Parkinson e provavelmente já conhecem quem está aqui conosco, mas sempre vale essa apresentação. Então vou começar aqui para quem está na minha janelinha, que é a Marina Padovani. Vou pedir que você se apresente, por favor, Marina. Boa noite, Joana, boa noite a todas e todos que estão aqui. Um prazer enorme compor esse time super especial e acho que de pessoas, acima de tudo, dedicadas e comprometidas, né? Eu sou fonoaudióloga há muito tempo. Na época da minha especialização em voz como assistente, começou o serviço da Associação Brasil Parkinson e eu estive lá no começo e nunca mais parei, né? Dali, o mestrado e doutorado foram na área de neuro, que eu me dedico e trabalho há quase 3 décadas. Então, eu tenho uma vida acadêmica também, sou professora, pesquisadora, tentando sempre responder questões da clínica na pesquisa para a gente poder oferecer o que tem de melhor. Então, eu venho da área de voz, né, fiz todo o percurso dentro das disartrias, mas não dá para estar neste lugar e não ter a interface. Então, também hoje trabalho muito com as disfagias e com a ponte aí com as alterações cognitivas, que a gente sabe que todo mundo se conversa e a hora que a gente tem essa visão toda interligada, a gente consegue fazer um atendimento que dá melhor condição e que mantém uma melhor reserva para a gente resgatar lá na frente. Então, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marina. Bela, Isabela Bicalho.
é bela mesmo, né? E tá ótimo, assim. Então, eu sou Isabela Bicalho, também sou fonoaudióloga. Ah, esse ano eu faço 24 anos. Eu sou capacitada pelo Lee Silverman 2016, 2018, depois que depois veio a pandemia, né? Os cursos, as fonoaudiólogas americanas pararam de vir aqui. Acabou que eu não refiz, mas eu trabalho com Parkinson também desde que eu me formei. É, venho estudando bastante. O meu mestrado também é na área de neuro, então eu atendo. Eu não sou da voz, eu sou da disfagia, da MO, mas concordo com a Marina, né? Não tem como a gente trabalhar a disfagia sem saber voz, sem entender de linguagem também, que se o paciente não compreende o que a gente está falando, ele não consegue executar. É, e é isso. Eu acho que trazer um pouco dessa experiência desses anos todos que eu venho trabalhando com Parkinson. Faço parte do grupo de estudo aqui junto com a Raquel, onde a gente trabalha muito os pacientes com DBS. Acho que é isso, aqui em Belo Horizonte, né? Eu falei aqui, fica claro que Obrigada, Bela. Bárbara, seu áudio travou? Então, vou passar para a Giovana. Eu passo para a Giovana e a gente volta na Bárbara. Olá a Ai, todos, boa noite. Dá para eu falar? Posso pode continuar? falar, Giovana, por favor. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite da Sensorial de fazer parte dessa equipe forte, né, referência aqui no Brasil em Parkinson, né, e tá compondo aqui essas brilhantes aulas que o curso vai oferecer, né, às pessoas, estudantes, aqueles já formados também. Eu vim do Centro de Estudos da Voz, também fui bolsista, como a Marina foi, né? Então, eu entrei já no ano de 2000, logo que eu me formei, entrei, e aí foi logo que a Mara me convidou para dar seguimento lá na Associação Brasil Parkinson. A Marina estava saindo e eu estava entrando. E até hoje eu estou lá na associação há 25 anos, trabalhando também, atuando nessa área da voz, fiz curso do Lee Silverman, atualmente fiz. Fiz curso de neuromodulação não invasiva, fui monitora de 2 cursos de neuromodulação não invasiva indo pela Unifesp, então atuando na área dos distúrbios do movimento, como o Parkinson, né? Então, essa questão de atualização, de estar sempre atuante nessa área, né? Tenho focado também na área do sono, onde eu recebo pacientes com distúrbios do sono, relacionado aí com a questão da fonoaudiologia. Então, é isso. É isso tudo, né, Giovana? É isso tudo. Giovana muito dedicada aí à fonoaudiologia e com todas que estão aqui, né? E a fonoaudiologia colhe os frutos disso, né, gente? Bárbara, Consegui ativar meu áudio, estava com dificuldade de ativar o é, áudio aqui. deu Boa certo. noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, a convite da Sensorial, junto desse time aí de peso, para a gente falar de um assunto que a gente gosta tanto, né, que é o Parkinson. Eu sou Bárbara Carvalho, sou fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia neurofuncional, em disfagia. Atendi durante muitos anos pacientes em fases avançadas da doença, no âmbito aí hospitalar, no âmbito do atendimento domiciliar, e hoje eu atendo especialmente, né, exclusivamente pessoas com doença de Parkinson ou parkinsonismos atípicos. Eu sou fonoaudióloga de referência da ASPARMIG, que é a Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, que fica aqui na cidade de Belo Horizonte. Atendo hoje em consultório e também através da telefonoaudiologia. E estou aqui para poder contribuir aí com essa aula inaugural, para esse curso, para essa rota do conhecimento que vai agregar aí muito para os fonoaudiólogos, e estou aqui à disposição, tá? Eu fiz mestrado, né? Acho que eu não falei sobre isso também, eu fiz um mestrado, meu mestrado foi estudando aí o olfato e a associação do olfato com a disfagia na doença de Parkinson. Muito legal, muito orgulho, viu, Bárbara, de ver toda a sua trajetória.
Thaís. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e também, né, expresso meu prazer em estar com todas essas profissionais que eu admiro muito, com as quais eu também já aprendi muito. Viu, Marina, que acho que nem sabe quem eu sou, assim, já aprendi muito com você, Giovana, já trabalhamos junto, Bárbara, Bela, todas aí temos muito, com certeza já tivemos muitas histórias juntas, às vezes sem nem saber, viu? Bom, eu sou paulista, mas estou em Belo Horizonte já tem uns 20 anos, mais ou menos. Atualmente sou professora aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, nessa cadeira de neuro. E a minha formação toda, desde que eu terminei, foi na área de neuroadulto e acabou que eu fiz o meu doutorado em disartrias, também eu estudei a disartria na doença de Parkinson, na verdade, com distúrbios de movimento em geral, né? Então, inclusive, doença de Parkinson, e acabei depois fazendo meu pós-doutorado em demência. Então, eu tenho, né, um viés muito grande aí para olhar para esses sintomas motores, muito sob o olhar da cognição também. Gostei que a Marina teve essa fala, né? Acho que no início que só se falava em disfagia como ato motor, eu sempre ficava ali cutucando assim, mas ninguém vai falar da cognição, ninguém vai falar da cognição, e hoje eu fico muito feliz, né, em ver esses desdobramentos, assim, o quanto que a gente evoluiu, né, de acompanhar a evolução da Bárbara, que eu conheci ali, né, na graduação, também foi minha aluna na pós-graduação e hoje está aqui dividindo, né, então é muito legal ver todo esse crescimento e o quanto que nós crescemos realmente no conhecimento aí sobre a doença de Parkinson. Antigamente, né, há muitos anos atrás, eu dava aula sobre, eu era a única, né, quando me convidava para falar sobre doença de Parkinson, era um médico e uma fonoaudióloga. Hoje aqui somos quantas fonoaudiólogas para falar de subespecialidades da fonoaudiologia dentro de uma mesma síndrome aí, né, indo um pouco além da doença de Parkinson. Então, olha que legal, né, acho que isso é a maior prova de quanto nós evoluímos no conhecimento. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho. Eu vou ficar com essa parte aí de cognição e poder abordar isso com vocês. Obrigada, viu, Thaís, por ter aceito. A Thaís já era uma professora que eu já, como todas vocês, mas como sempre admirei e falei, quero muito ter a Thaís na Sensorial, dando uma aula para gente de cognição, né? Eu fico sempre muito admirada em escutar a Thaís falar e a dedicação também por essa área, pela dedicação ao estudo também, à pesquisa, né? Então vamos começar. E aí eu quero começar a falar o porquê desse tema, né, gente? Por que a gente vai falar dos sintomas motores e dos sintomas não motores na doença de Parkinson e por que o fonoaudiólogo precisa saber? Então, quando eu direcionar a pergunta aqui para os professores, eu queria que vocês começassem só comentando assim, por que vocês acham que é importante que o fonoaudiólogo saiba sobre os sintomas motores, classificar, né? O que são os sintomas motores, o que são sintomas não motores, né? Que eu acredito que para a maioria das pessoas que já atuam, isso é muito, muito claro e muito tranquilo, mas às vezes, ainda numa discussão com um colega e outro, a gente vê que existe algum tipo de dúvida, né? Então, eu achei prudente a gente debater essa temática aqui. É, E aí, eu queria que vocês começassem só comentando por que vocês acham, tá? E vou começar aqui com a Bárbara. Quero saber de você, Bárbara, o seguinte. Por que e quais sintomas não motores nós devemos considerar na avaliação da deglutição de indivíduos com Parkinson? Rapidinho, a Bárbara, a temática dela na Rota do Conhecimento em Parkinson é a deglutição na doença de Parkinson. É isso que ela vai falar para a gente. Isso. Bom, acho que a gente já fez uma breve introdução aí a respeito da. Você quer que fale um pouco sobre os sintomas motores e não motores? Quero, por favor. A gente pode já fazer, tá. Bom, nós temos os sintomas motores na doença de Parkinson e muitas pessoas, né, acreditam que apenas, né, os sintomas motores podem influenciar na deglutição da doença de Parkinson. E aí, quando a gente para pensar que a reposição dopaminérgica que o paciente faz
tomando a medicação, tomando a levodopa, não é suficiente para melhorar, né? Porque o paciente ele está ali com os sintomas, ele toma a medicação e não necessariamente a gente tem uma associação direta na melhora na deglutição. O paciente toma a medicação e ele não tem ali uma repercussão direta, mas pode ter uma repercussão indireta. Por quê? Os sintomas motores da doença de Parkinson, sim, vão influenciar na capacidade de deglutição, mas não apenas eles, porque a gente sabe que não é apenas a via dopaminérgica que está relacionada com as alterações de deglutição na doença de Parkinson. A bradicinesia, que é a lentidão do movimento, então vai trazer aí um prejuízo nesse movimento, na coordenação desse movimento de deglutição. Nós temos aí a rigidez, né, que vai limitar a amplitude dos movimentos da mastigação, o movimento laríngeo, a gente vai ter também uma dificuldade maior na execução motora em função dessa rigidez. Alguns pacientes apresentam tremor, mas o tremor em específico, que muitas pessoas acham que ele tem uma interferência também, assim, principal, primeiro que não é um sintoma que todo paciente com Parkinson vai apresentar, e o tremor na doença de Parkinson mais típica é o tremor de repouso, então nem sempre a gente vai ver uma correlação dessa interferência do sintoma do tremor. Em alguns casos, a gente tem alguns pacientes que podem apresentarem um tremor em ação, mas o tremor típico na doença de Parkinson é o tremor de repouso, tá? Então, pensando nos sintomas motores, a gente também vai levar em consideração a questão da alteração postural, né? Os sinais motores na doença de Parkinson são esses que eu estou citando e eles podem influenciar. E quando a gente pensa na questão postural, a gente pensa que o primeiro passo para a gente começar a atender um paciente é o alinhamento corporal. E muitos deles têm ali uma estabilidade, uma tendência a ter uma queda do corpo para, né, uma flexão de tronco, uma queda para o lado, então o paciente ele precisa ter um bom posicionamento para que ele consiga se alimentar. Então, pensando nesse sintoma motor, a gente precisa estar atento aí também às alterações posturais na hora de avaliar e conduzir ali o processo da alimentação com o indivíduo com doença de Parkinson. Mas sabendo, né, que não é apenas a via dopaminérgica, que não adianta tomar o remédio para o paciente melhorar a função de deglutição, outros sistemas monoaminérgicos, eles estão também influenciando aí as capacidades de deglutição do indivíduo com doença de Parkinson. O que a gente precisa pensar? Indivíduos com doença de Parkinson podem apresentar vários sintomas que a gente considera como sintomas não motores da doença de Parkinson, e eles são vários. Não necessariamente todo paciente vai apresentar alterações, vai apresentar todas essas alterações, mas é muito comum que os sintomas não motores, eles influenciem até mais, né, no desempenho do paciente, tanto da comunicação quanto da deglutição. Só um minutinho. A Thaís já trouxe aí a questão da cognição, né, do planejamento que o paciente precisa fazer para essa execução motora. Então, a cognição, ela pode estar alterada mesmo em fases iniciais da doença, e a gente tem que pensar que essas alterações, elas vão influenciar na capacidade de deglutição, assim como o paciente com Parkinson, ele tem também alterações sensitivas e sensoriais. A gente tem uma alteração de sensibilidade, a percepção sensorial, a percepção sensitiva, né? O paciente, às vezes, ele não vai perceber ali que tem um alimento penetrando na via respiratória, ele não vai perceber que tem uma saliva parada na boca dele, e isso pode trazer um risco maior de penetração e de aspiração. E a gente pode também ter o quê? Uma alteração sensorial. É muito comum que os pacientes com Parkinson, eles apresentem alterações do olfato e do paladar. E aí a gente vai pensar, poxa, já ali na fase antecipatória da deglutição, eu já tenho um impacto desse processo de perceber de forma sensorial o cheiro desse alimento, que já antecede toda uma preparação motora para eu conseguir fazer o processo da deglutição. Então, essas alterações na percepção do paladar, na percepção olfativa, vão interferir também no meu desempenho de deglutição e também motor. Outra questão que a gente tem que levar em consideração, pensando nos sintomas não motores, estou falando aqui de uma forma mais rápida, mas
mais superficial, mas a gente vai pensar o quê? Que as alterações do sono, que também são muito comuns em indivíduos com doença de Parkinson, eles podem trazer um prejuízo aí para o estado geral desse paciente. Pensa, um paciente que não dorme bem, ele vai ter provavelmente aí uma sonolência diurna, ele não vai conseguir ter um estado de atenção, um estado de prontidão para conseguir deglutir da maneira correta. Por quê? Porque um paciente que não dorme bem, ele vai, né, provavelmente ter uma maior lentidão ainda nesse processo da deglutição. Outros sintomas, né, os neuropsiquiátricos que a gente pode ter na doença de Parkinson e também podem interferir são a depressão, a apatia, a ansiedade. É muito comum a gente ver esses pacientes se coordenando ali o processo da deglutição por uma questão de ansiedade, que também é muito comum na doença de Parkinson. Isso aí a gente não leva em consideração, que esse paciente ele tem ali alterações de sono, alteração. É um paciente que tem uma maior ansiedade, que é da própria doença, e com isso ele vai, né, comer muito rápido, e aí não é só uma dificuldade na execução em si, mas que envolve que um comportamento alimentar inadequado, né? O paciente dele comer mais rápido ou com uma postura ruim. Olha quantas coisas que a gente tem que pensar que podem também interferir e que nem sempre é o fonoaudiólogo que vai tratar sozinho, né? Questão de ansiedade, questão da depressão, essa questão postural, a gente vai dar conta de manejar, mas a gente precisa de toda uma equipe envolvida no processo do cuidado, e o fonoaudiólogo precisa estar atento a esses sintomas não motores também que vão influenciar no desempenho, na capacidade de deglutição, e não apenas meramente ali a bradicinesia, a lentidão, a rigidez, e a gente fazendo essas correções e os exercícios. A fonoterapia é muito importante, a medicação é importante porque o paciente ele vai estar mais apto a comer, mas não necessariamente vai ser suficiente para poder melhorar a deglutição do indivíduo com doença de Parkinson. Excelente, Bárbara. Excelente, resposta extremamente completa, né? Aí, agora eu quero saber da Marina Padovani o seguinte: é, existem mudanças na voz e na fala a depender do predomínio da manifestação parkinsoniana? Oi. Joana, sim, eu acho que complementando um pouquinho o que a Bárbara trouxe, a questão dos sintomas, a importância da gente saber os sintomas, quando o paciente apresenta sintomas motores, essa doença já está num outro momento, né? Então, a gente sabe hoje que essa doença, ela não se inicia com sintomas motores. E aí a gente precisa de uma vigilância de clínico geral, de geriatras e de equipes multi para que a gente busque os sinais como as alterações do sono, depressão sem causa aparente, alteração do olfato, que Bárbara estudou, né? Então, a gente tem sinais aí que não são os sinais cardinais, né? Quando acontecem os sinais cardinais, a gente realmente já tem a doença aí num curso de um tempo. E para a comunicação, a gente sabe que o subtipo rígido acinético, ele traz mais precocemente, mais intensamente, né? Então, o paciente que não tem o tremor de repouso, ele mostra aí mais impacto pela rigidez, pela bradicinesia, na comunicação, na prosódia e depois também na deglutição. Então, a gente tem sim uma manifestação que pode ser um pouco diferente em termos de intensidade de início, né? E é importante que a gente busque isso quanto antes, porque aí a gente, como tinha dito, consegue aí ter uma melhor resposta e mais do que isso, lá na frente, resgatar isso de uma forma diferente. Ótimo, interessante. É, Thaís, eu queria que você falasse para gente quais são as síndromes cognitivas mais comuns na doença de Parkinson. Joia. Para eu responder essa pergunta, Joana, eu vou só fazer um comentário de que, assim, quando a gente fala de síndromes cognitivas, né, o que que a gente entende em diferentes síndromes cognitivas? Então, você tem, né, para conseguir diferenciar um sujeito que não tem prejuízo cognitivo, então que é sadio, à medida, por exemplo, se nós formos pensarmos num contínuo de declínio cognitivo progressivo,
Esse comprometimento cognitivo vai aparecendo de maneira leve, né, insidiosa e leve, a ponto de não comprometer a funcionalidade do indivíduo. Então, essa fase em que há um prejuízo cognitivo, mas inclusive é até comprovado por uma avaliação neuropsicológica, né, mas não há impacto funcional, nós chamamos de comprometimento cognitivo leve. Então, o comprometimento cognitivo leve é uma das síndromes cognitivas que pode, na grande maioria das vezes, nos casos de doença de Parkinson, evoluir para síndrome demencial, né, que é o agravamento desse prejuízo cognitivo com impacto na funcionalidade, né, na independência, na autonomia do indivíduo. Então, nós sabemos que muitos pacientes, mais do que a metade dos pacientes com doença de Parkinson, vão evoluir com esses sintomas de declínio cognitivo, em maior ou menor grau. Então, alguns ficam, né, nessa fase do CCL e acabam permanecendo apenas com comprometimento cognitivo leve, mas muitos, né, evoluem desse comprometimento cognitivo para uma síndrome demencial. E aí, né, depois acho que vale a pena fazer essa diferenciação, assim, entre as características, né, porque só o CCL, como eu já mencionei, é um quadro mais leve com menor impacto. Mas, né, isso teoricamente, somado a todos os prejuízos motores, isso tem um impacto maior, né? E a demência também, quando a gente fala a demência na doença de Parkinson, a gente não pode pensar em demência como se pensa no senso comum, né? Então, demência é tudo igual e demência é doença de Alzheimer, e não. Na verdade, nós estamos falando de um declínio cognitivo aqui na doença de Parkinson, que tem um padrão, né, específico e diferente da demência de Alzheimer, por exemplo, que é a que todo mundo conhece, né? Excelente. Muitas vezes a gente escuta até de médicos. Eu outro dia discutindo um caso, o que a gente escuta é, não, com o avançar ele vai evoluir, vai ter uma demência muito comum, muito próxima a uma demência de Alzheimer. E, né, e a gente escuta isso do próprio clínico que está ali atendendo aquele paciente. Eu já ouvi várias vezes o médico encaminhar paciente e falar: olha, ele tem uma doença de Parkinson e uma demência de Alzheimer. E você fala assim: É. ok, isso pode acontecer? Pode, mas qual que é a probabilidade? Mínima, né? Eu intuo que ele tem uma doença de Parkinson e um comprometimento cognitivo demencial, uma síndrome demencial, mas que não demência de Alzheimer. Mas assim, já escutei isso muitas vezes Ah, também. então tá. E depois vocês contem aqui pra gente no chat se vocês também costumam ouvir isso. E muitas vezes é importante a gente ter esses argumentos e entender e se apropriar desse conhecimento para a gente argumentar, né? E conseguir ali discutir com o médico, né? E avançar nessa discussão. Excelente, Thaís. Giovana, eu queria que você falasse pra gente. A Giovana é uma referência pra gente aí no sono, né? Assim, não só no sono, mas assim também do sono, né? E eu queria que você falasse quais são as principais alterações do sono na doença de Parkinson, dessa É, relação. uhum, uhum. Eu esqueci até de dizer que eu trabalho no Instituto do Sono também desde 2005, então faz 20 anos que eu tô lá, né? E o tema que a gente mais tem visto em mesas de congressos na área do sono é a questão do estresse oxidativo, né? Se tem aumento de gás carbônico e diminuição de oxigênio, e isso afeta o sistema nervoso central, e isso pode trazer doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson. Então, às vezes, as pessoas não estão tão ligadas nessa questão, tem simplesmente um ronco, é uma apneia leve. Então, a gente sempre orienta, quanto mais cedo puder tratar os distúrbios do sono, isso não vai evitar causar problemas lá na frente, como a doença de Parkinson, né? Que hoje tem sido cada vez mais falado sobre a importância do sono. Os distúrbios do sono, ele é um sintoma prodrômico, então é um sintoma que antecede os sintomas motores, né? Então, antes de vir o diagnóstico da doença de Parkinson, o paciente já manifesta essa alteração. Em alguns pacientes manifesta essa alteração, né? Eles falam que há 20 anos antes de manifestar, então, o primeiro sintoma motor, que é
que é o distúrbio comportamental do sono REM. Então, o distúrbio comportamental do sono REM é quando a pessoa tem uma agitação motora dormindo, então ela grita, ela bate, ela cai da cama, ela tem toda essa alteração, né? E tem medicação para isso, né? O clonazepam é uma das medicações usadas, que é da classe dos benzodiazepínicos, e ele relaxa mais a musculatura quando a pessoa tem que usar por conta dessa alteração, e isso faz com que desencadeie até pior a apneia do sono. Então, os pacientes eles podem apresentar, né, a insônia, sonolência excessiva, distúrbio comportamental do sono REM, síndrome das pernas inquietas, os distúrbios respiratórios do sono, que é a apneia, o ronco, e, e isso tudo, esse conjunto de transtornos, né, que pode afetar o paciente, ele vai afetar as atividades de vida diária dele. Então, vai afetar o equilíbrio, a marcha, vai afetar a deglutição, né? Porque geralmente o paciente ele tem que ser acordado às 6, às 7 da manhã para tomar a primeira medicação, a primeira dosagem do remédio, e ele está sonolento. Aí que vem as broncoaspirações, porque ele está sonolento, vai comer sonolento. Então, é um risco, né, para a questão aí pulmonar do paciente. E aí existem medidas que a gente, né, pode, né, orientar o paciente com relação a esses distúrbios do sono. E interfere diretamente, né? É o que você está falando na atividade de vida diária. Assim, eu tenho um paciente que eu estou atendendo nesse momento, que ele está passando por essa alteração do sono. E ele passa o dia, em diversos momentos, muito sonolento. Então, ele tem que ser acordado para tomar a medicação, para alimentar, e aí o maior risco de queda, porque ele ainda deambula, mas com toda limitação, mas ainda deambula. E aí, isso Isso. tudo, uma dificuldade muito grande que eles estão, os médicos estão tendo para equilibrar isso, né, com medicação, e interfere na deglutição e em tudo, né? Uhum, e tem aquela onda que começaram a tomar medicação, como canabidiol, que aí traz Isso. mais sonolência ainda ao É. paciente. Aí o paciente ele fica, parece que está dopado. Quantas vezes eu tenho pacientes que eu vejo em asilo, em casa de repouso, e o paciente estava assim lúcido, de repente, do dia para noite ele está com aquela É. sonolência que você não consegue fazer nada com ele não se motiva com nada, né? E aí você vai falar para a família que foi a introdução do canabidiol, eles não aceitam. Não aceitam, e a ponto de eu ter que indicar a sonda, porque assim, vários Não pacientes já evolui, passaram. né? Não evoluía outra, a sonolência é tão constante, porque realmente o canabidiol ele ajuda no sono, né? Ele favorece a questão do sono. Mas para a doença de Parkinson, ela traz um grande prejuízo durante o dia, na deglutição, já com os pacientes, na Associação de Parkinson aqui de São Paulo, quantas vezes o paciente veio? Veio com declínio cognitivo, veio com sonolência excessiva durante o dia e foi ver a medicação do canabidiol, né? Olha só. Então, aí até convencer a família, né, de procurar outro neurologista, perguntar outra opinião, aí isso demanda um tempo até o paciente, até a família amadurecer, né? Então, essa questão, né, desses anúncios que falam, um paciente o tomou, então eu vou tomar também, eu vou procurar um médico que prescreve, porque não são todos os neurologistas que Nossa. prescrevem, né? Então, aí eles vão atrás daquele que prescreve. Eles estão na sala de espera, tá um ou outro falando entre eles sobre a medicação que usa e querem copiar igual. Aí vem essa questão, né, do canabidiol, que sempre cai no canabidiol. Então, é um tema, assim, que tem sido relevante, né? Quando a gente tem reuniões na associação, a gente sempre está alertando os pacientes, né? É bom que tenha aqui uma plateia assistindo e saber a intervenção que o canabidiol causa no paciente, que pode comprometer aí, ter um risco de disfagia bem importante, né, para uma broncoaspiração e tomar esse alerta. Giovana, tem pesquisa que já fala dessa relação, é, que pode, dessa relação que pode comprometer o paciente com doença de Parkinson, da relação do canabidiol? Bem, Já tem dessa tem, relação negativa? vou colocar na minha aula, inclusive, que vai Ah, ter, eu tá. vou Quero falar ver. sobre isso.
É, porque eu tenho pacientes que usam, muitas vezes a gente identifica uma piora do quadro, mas a família nunca relaciona ao canabidiol, né? Uhum, uhum. E eu não sabia dessa relação direta com a doença de Parkinson. Não sabia, É, a também. gente tem que investigar. O paciente, quando fica com uma queda, né? Você vê, o paciente ou tá com infecção de urina, ou tá com infecção É, de pulmão, ou canabidiol. Aí eu ponho já na lista lá minha. Será que é o canabidiol? Ah, tô tomando medicação diferente. Ah, tá, introduziu, mas tem família que nega. Por exemplo, é a cuidadora do paciente que me contou que introduziu naquela semana o canabidiol. eu tô com um E aí, caso assim também. às vezes a família não quer se abrir, não dizer o que está acontecendo. E a gente tem que É, saber, né? A gente tem que ir atrás para poder dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Eu já tive paciente que eu tive que ligar para a família e falar: olha, eu não vou atender mais, porque não tem condições desse jeito trabalhar nessa sonolência, ou põe a sonda, vai procurar um neurologista que consiga adequar aí a medicação, rever essa medicação, porque fica uma limitação fonoaudiológica muito grande. compromete, né, o trabalho. Uhum. Bela, eu queria que você falasse pra gente em relação à neuromodulação não invasiva, se ela traz benefícios para os pacientes com Parkinson e com pacientes com Parkinson Plus. Então, eu tô aqui junto com a Giovanni, com a Marina Padovani. Olha que honra, como assim, né? Eu falando disso, mas pessoas que estudam muito. E sim, a gente já tem na prática uma boa experiência com os pacientes com Parkinson, tanto no TDCS quanto no TMS, mas já nas síndromes parkinsonianas, né, no Parkinson Plus, a resposta não é tão boa. Existem, existem trabalhos que estão começando, mas assim, pelo menos na minha experiência, na minha prática, no Parkinson a gente tem boas respostas, na parte motora é um sucesso, né? Assim, sem sombra de dúvida. E na parte da fala a gente consegue, na parte da voz a gente consegue, na parte da deglutição também. Eu tenho tido mais resposta na fala e na voz do que na deglutição, mas a gente consegue, são atos motores, né? Assim, agora já nas síndromes parkinsonianas a resposta não tem sido tão boa. Não sei como que as meninas têm visto isso, mas na minha prática não tem conseguido ótimas respostas, assim como a gente tem conseguido no Parkinson. No Parkinson clássico, né? Quando a gente fala assim. Excelente. Vocês querem complementar, Giovana, Marina e mais Quero, alguém? Não sei se quero mais alguém sim. trabalha com neuromodulação. Então, Isabela, eu tenho feito muita neuromodulação, tanto DCS como TMS, né? Então, eu vejo que os pacientes que são virgens de tratamento, ele nunca fez fono para nada. Aí nos meus atendimentos, eu vejo que ele consegue, em curto tempo, menos de 16 sessões, eu vejo que ele tem um avanço muito grande, né? O paciente que já vem com tratamento já feito e vai tentar uma neuromodulação não invasiva, eu sinceramente não vejo grandes resultados em Parkinson Falando de Parkinson, idiopático. ah, É, eu já peguei pacientes que têm 10 anos, 20 anos, 15 anos, já peguei 7 anos e que já tem feito tratamento de fonoterapia. A melhora é muito pouca. Quando eu faço neuromodulação periférica, que eu coloco o magnetismo na laringe, aí sim eu vejo mais resultado do que na transcraniana, né? Então, assim, os resultados são controversos. A gente não garante melhora igual para todos, isso não existe. É uma pena porque estão cobrando valores absurdos para fazer uma neuromodulação que ainda não tem nível A de evidência. A gente está em nível B de evidência. Então, ainda a gente tem que estudar muito sobre isso, né? As síndromes parkinsonianas, realmente, a gente não vê tantos resultados. Às vezes, eu aplico a neuromodulação, ele melhora na deglutição, mas ele piora a marcha, ele piora o equilíbrio. Aí você tem que mudar o protocolo. Então, não tem nem protocolo definido do que é aplicado na neuromodulação, né? Então, às vezes, as pessoas atribuem a neuromodulação como resultado de melhora em tudo, e não é assim. Os exercícios, a fonoterapia, ela é soberana. A neuromodulação vem como adjuvante, ela vem para auxiliar, mas ela não é o recurso principal. Então, eu tô sendo aqui.
Eu estou falando assim porque, assim, no ano passado a gente teve uma reunião do Conselho de Fono aqui de São Paulo, porque estava uma demanda muito grande de pacientes saindo de clínicas fonoaudiológicas e indo para clínicas de fisioterapeutas para fazer neuromodulação em área motora da fala, da deglutição, da voz. Né? Então, assim, estava perdendo o controle das coisas. Então, assim, é importante deixar bem claro sobre isso, né? Que as pessoas vêm me perguntar: olha, neuromodulação, eu apoio sim, eu apoio, inclusive, meu pós-doutorado, estou escrevendo a tese, estou fazendo o meu projeto em neuromodulação, né? Porque falta estudos controlados, randomizados, cego, precisa ser estudado melhor sobre esse tema, porque às vezes confunde. O que que foi melhor? Foi o exercício ou foi a neuromodulação? A Eu gente ia não te falar isso sabe. agora, né? Porque quando a gente faz os protocolos, e quando você fala assim, um paciente virgem de tratamento, muito difícil a gente afirmar que foi a neuromodulação e não foi o exercício sistemático, né? Porque assim, Uhum, esse paciente passou por 4 semanas, por 3 semanas de atendimento direto, diário, né? Então, como que você uhum, diz que isso é neuromodulação e que isso não é o exercício em si, que está sendo sim. feito de forma sistemática? Assim como a gente tem o Lee Silverman, 4 semanas e tudo, aqui no Brasil, vamos falar a verdade, dificilmente os pacientes seguem isso direitinho. Aí a gente vai adaptando. Então, você faz Lee Silverman, mas aí você faz um dispositivo respiratório, aí você faz um, né, você faz um CQ, faz um CQ. Então, é difícil da gente dizer exatamente aonde está a resposta, né? Aonde que a gente coloca o sucesso daquele tratamento. Então, eu concordo. Uhum, Muitos estudos ainda precisam ser feitos para a gente poder sim. disseminar E esse conhecimento, falando que garantindo que entrega o que está sendo prometido, né? sim, sim, exatamente isso, Isabela. Eu apoio a neuromodulação, não sou contra, né? Há linhas de pesquisas que falam que a neuromodulação para Parkinson não serve, porque você tá fazendo uma estimulação a nível de córtex, muito superficial. E há linhas de pesquisa que falam, não, quando você faz uma neuromodulação, você está agindo ativando outros subsistemas do sistema central. Então, assim, as duas linhas não estão erradas, né? Tem pessoas que falam assim, a universidade que você segue não acredita, mas a universidade que eu sou, ela não acredita, por quê? Porque a neuromodulação, quando você faz que ela é invasiva, você pega gânglios da base, você realmente estimula na região que está faltando ali a dopamina, né? Então, a nível de córtex, vou ter uma melhora da minha capacidade funcional, mas você não vai ter uma interferência ali da produção de dopamina, né? Então, tem que deixar claro isso, eu deixo muito claro para os meus pacientes, né? Esse tema da neuromodulação. As pessoas procuram muito, né? Porque vem muito anúncio aí na internet, prometendo, mostrando coisas, editando os filminhos antes e depois, mas não fazendo um filme do contexto em geral, de como o paciente está na atividade de vida diária dele. Então tem que se tomar muito cuidado com o que você promete, né, com o paciente. Infelizmente, tem aqui em São Paulo pacientes que acabam financiando dinheiro no banco para pagar 30 Olha mil só. de Oh, meu Deus. neuromodulação, né? Ou vendendo um carro, ou fazendo coisas assim, surreais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque denúncias existem, né? Então, pacientes aí que eu já vi se queixando, né, de pagar e não entregarem aquilo que prometeram. Né? Então, é isso, Isabela. Eu não sou contra, deixar bem claro para vocês que eu não sou, inclusive meu pós-doc vai ser nesse tema, mas a gente tem que estudar, tem que saber o que que a gente vai oferecer, vai prometer, o que que a gente vai alcançar na terapia e entregar para o paciente. E avançar na pesquisa, né, Giovana? É o que eu Sim, falo. é o principal. Por exemplo, Né? O Silvio tem mais de 2.000 É, artigos, tem uma coisa assim, há anos estudando, quer dizer, o Silvio, ele tem prova científica que ele faz efeito, exatamente. É. né? E em busca de Agora, evidência, né, gente? É isso. exatamente, agora a neuromodulação, ela não pode sobrepor. O exercício, Não, a fono raiz é soberana. exatamente. Isso aí. Thaís, você levantou a mão? Levantei. Não, eu só queria fazer uma ponderação. A Giovana acabou usando o termo assim para eu abrir um parênteses, porque atualmente a gente tem falado muito de neuromodulação não invasiva, né? Mas na doença de Parkinson o início foi com a neuromodulação invasiva, né? E hoje
nós temos muito mais dados sobre a neuromodulação invasiva do que a não invasiva. Né, que é isso que a Giovana falou, que é a implantação de eletrodos ali em núcleos da base mesmo, e você vai mandando o estímulo, você coloca como é que chama? O marca-passozinho aqui, né, no peito, e ele vai mandando o estímulo elétrico diretamente ali para os núcleos da base. Então, é um tipo de estímulo que é diferente, em região diferente e com resultados diferentes, que inclusive nessa parte de fala, né, e de deglutição não são positivos, né? Assim, a grande maioria dos estudos mostram que a modulação, neuromodulação invasiva, na grande maioria piora a fala, né? Então, a gente tem que saber quem trabalha com isso também, porque o número de cirurgias, né, a cirurgia é fantástica para sintomas motores, né, em geral, por exemplo, para discinesia tardia, né, para rigidez, para controle de tremor, mas para fala não, né, para melhora da característica de fala e também de deglutição, isso não é tão positivo. E isso sim, nós já temos bastante evidência de que não é tão bom, tá? Então, só para deixar clara a diferença entre a neuromodulação invasiva e a não invasiva. E a invasiva, ela é cirúrgica, né? Nós não participamos, o fonoaudiólogo faz avaliação pré e pós, né? Mas não atua ali e No depois que o ato, né? médico. Exatamente, assim, aí depois ele fica com esse gerador, né, elétrico e aí ele vai para a terapia fonoaudiológica. Mas a neuromodulação não invasiva, sim, aí o fonoaudiólogo que vai, né, determinando ali frequência, intensidade do estímulo, é sob responsabilidade do fonoaudiólogo. Uhum, isso mesmo, Thaís. Eu atendo um repórter famoso, né? Eu falo dele aqui, mas é porque ele mostra isso nas redes sociais. Ele fez a cirurgia no marca-passo e ele piorou mesmo a fala, a voz dele, melhorou o sintoma da rigidez, melhorou a marcha dele, que ele incomodava muito. Mas Mas a aqui, Giovana, questão ele piorou a fala, além de não melhorar, piora? ele piorou, ele ficou mais travado, a Eu achei que articulação não mais travada. melhorava, mas assim, então Não, a piora. piora. Piorou. Nossa. Ele piorou. Especialmente os ajustes para tremor, que eles requerem uma frequência mais alta, Uhum, os uhum, pacientes pioram muito o padrão articulatório. uhum. E ainda se Então, você você tem coloca. perfil e você tem local que pode dar resposta diferente. Isso, se você coloca em núcleo subtalâmico, depende da localização, né? Se o paciente não fizer um tratamento prévio, né? Aqui em São Paulo, muitos neurocirurgiões me encaminham antes de fazer a cirurgia. Se sente que tem uma disartria já significativa, vai fazer fono antes da cirurgia para condicionar o cérebro, né? A esse aprendizado motor novo e ele conseguir copiar esse aprendizado depois da cirurgia, se afetou um pouco da fala, ele conseguir ter essa memória do aprendizado motor que ele teve antes da cirurgia. Então, isso acontece com muita frequência, né, do paciente. Então, ele em especial, que é um repórter que trabalha com jornalismo, com fala direta, afetou a articulação dele, a projeção da voz dele, a mímica facial dele prejudicou. Então, algo que ele tem que fazer constantemente a fono para poder contemplar essas áreas que, olha, quantas vezes fui com ele ajustar com a neuroclínica o marca-passo dele, né? Então, para equilibrar, né, Eu a estou isso questão da essa semana, marcha, né, Giovana? para equilibrar a marcha dele e equilibrar a fonação dele, né? É aquilo que a Marina disse, né? Depende da frequência que você bota ali, que você tá estimulando, você piora mais a fala dele. E aí você tem que achar um ajuste fino disso. E às vezes o médico até gosta que a fono esteja junto, porque aí ela vai avaliar os parâmetros mais específicos da fonação da fala dele e ver qual que é o melhor ajuste para ele. Excelente. Isso Pode falar, acho que Thais. é o sonho de consumo, né? Assim, eu já trabalhei com uma neurologista clínica, né, Giovana também, aí que fazia muito isso, e assim, quantas vezes ia na consulta do neurologista Uhum. e aí ia fazendo avaliação, né, e olhando as questões de fala durante, então, se eu aumentar um pouquinho aqui, o que que você acha? Melhora a voz, e aí vai fazendo uma interdisciplinaridade, né? O médico, o fonoaudiólogo e o paciente. Ah, não, mas assim eu acho que tá pior aqui. E uma coisa muito legal que o DBS
possibilita, os mais modernos, você ter dois programas diferentes. Então, como Uhum. normalmente quando melhora a marcha, piora a fala e vice-versa, você tem a opção de fazer um programa quando o paciente precisa mais da marcha e menos da fala, e aí ele põe, por exemplo, o programa A. Mas numa situação em que ele vai ficar sentado, por exemplo, numa festa, e ele quer conversar melhor, ele escolhe o outro programa. Então, isso é Uhum. possível com a tecnologia mais moderna hoje em dia, né? Isso, O que é isso. muito legal. E hoje, Thaís, existe DBS, né, que tem a possibilidade de fazer até 4 programas. Que ele consegue. E ele consegue também gravar, fazer a gravação um mês antes de ir para o neurologista para ver qual foi a melhor, que ele se sentiu melhor. Então, ele consegue até gravar e fazer o registro, que aí quando o médico vai sincronizar, né, o marca-passo com o programa, ele vai ver qual que foi o programa que ele mais usou Que em legal. determinado período. Esse eu não Então, sabia. é, Fantástico isso, né, gente? Mas é acessível? assim, é que tem que estar com o Esse de médico, né? quatro, de Ah, quatro. Não é sim, política SUS, né? Não é o da política SUS, mas não, Tá. existe. É. Esse de 4 canais aí, não sei se programas, esse não é um. É da política SUS? Tem do SUS? Esse não. Tá. ainda não, ainda não. Vai ter, né? Se Deus quiser. Gente, quem tá aqui com a gente é pra gente pensar, gente, quando a gente criou essa rota do conhecimento, é pra gente pensar o quão é complexo atender um paciente com diagnóstico de Parkinson, né? E o quanto a gente precisa aprimorar, estudar, porque é um paciente onde a gente precisa entender de todas as alterações que ele chega para a gente. Não dá para eu ali atender a disfagia e falar, não, a parte da desartrofonia eu vou te encaminhar lá para Giovana e você vai tratar. A sua alteração do sono, você vai para Thaís. E assim você vai. Não tem jeito. Então, assim, a gente precisa de fato conhecer e a gente está apto a atender e oferecer o melhor para esse paciente, né? Em relação à qualidade de vida e a função, né? A melhora da funcionalidade, que eu acho que é o nosso objetivo maior, né? Com a nossa atuação. Então, quando a gente elaborou, né? Quando eu montei esse plano, essa ementa das aulas, eu vim pensando em tudo que o fonoaudiólogo precisava para estar apto a atender um paciente, a hora que ele recebesse um paciente com doença de Parkinson, o que ele podia encontrar? Quais eram todas as possibilidades ali? E o que ele precisava saber? É claro que a gente queria fazer algo muito, né? Assim, não é uma pós-graduação, mas é um aprimoramento onde ele sai dali apto a atender e tem que continuar estudando e aprimorando, né? Não para por aí, porque a nossa ciência está evoluindo muito, né? Quando que a gente ouvia falar de neuromodulação, gente, né? E hoje a gente já tem aí quantos recursos, quanta tecnologia, e a gente precisa estar atento e acompanhar isso. É, Bárbara, eu queria que você falasse pra gente do seguinte: o excesso de saliva, ele é comum, né, nos indivíduos com Parkinson. Então, eu queria que você falasse um pouquinho por que que isso acontece e qual que é a relação com a deglutição. Joia. Bom, esse é um dos sintomas que a gente pode ter tanto como um sinal ali de que o paciente já está começando a apresentar alterações de deglutição e que pode trazer um constrangimento social assim muito importante, né? Altera muito ali, afeta muito a questão da qualidade de vida. O paciente ele tende a ter um acúmulo de saliva na boca. Muitas pessoas aí tendem a chamar até de cialorreia, né? É questionável esse tema porque a cialorreia é um aumento da produção de saliva. E o que a gente sabe na doença de Parkinson é que não necessariamente há um aumento da produção de saliva do indivíduo. Mas como o paciente com Parkinson, ele perde o automatismo de várias funções motoras, ele também perde o automatismo no processo da deglutição espontânea de saliva. Então, a gente tem a mesma quantidade de saliva sendo produzida ali ao longo do dia, mas o paciente com Parkinson, ele tende a o quê? A diminuir a frequência com que ele está deglutindo essa saliva. Então, acaba que a conta não fecha, né? Então, se eu estou produzindo saliva na mesma quantidade, mas eu estou diminuindo a frequência, a minha percepção ali está alterada, eu não estou percebendo que tem aquela saliva
ali parada, né? O que a gente tende a chamar até como uma cialoestase, né? Uma estase salivar na cavidade oral do paciente, que pode tanto combinar como um escape ali posterior, né? E com isso gerar aí as penetrações, uma broncoaspiração de saliva, mas também pode ter um escape extra, né? Externo dessa saliva. Então, o que a gente chama aí comumente, o paciente vai chegar com a queixa, a família vai chegar, "Ó, ele está babando muito, né? Porque ali já tem esse acúmulo, ele não percebe e tende a ter esse escape. Então, o que acontece é isso, assim, o paciente ele tende a diminuir a frequência de deglutição, ele vai retendo aquela saliva, se ele não vai babar, ele pode broncoaspirar essa saliva, e muitos pacientes aí fazem pneumonias de repetição por conta dessa broncoaspiração salivar. Excelente, exatamente, né? A redução da frequência causa aí essas repercussões. Eu vou fazer mais duas perguntas, pessoal, e quem tiver alguma pergunta aqui, se tiver, Luiz, eu vou fazer mais uma pergunta, e aí, se você puder me ajudar aqui sem alguma pergunta no chat. Tem algumas. Ah, tem? Então eu não vou continuar aqui com as outras perguntas por causa do nosso tempo e o tempo das professoras. Então eu vou fazer aqui uma pergunta. A pergunta da Fabi. A Fabi fala assim: paciente com DBS pode fazer neuromodulação não invasiva? Quem se sentir à vontade para responder, tá, gente? Pode responder aí, o professor que se sentir à vontade. Não pode, Não. né? Vai interferir diretamente. É, as meninas, né? A Giovana falou muito bem, a Thaís também, porque o neurologista ele define qual que vai ser a frequência, quais vão ser os parâmetros ali, e na neuromodulação não invasiva, você vai entrar com outras frequências em outros parâmetros que pode confundir, né? Que pode interferir, confundir não, pode interferir diretamente na programação feita na neuromodulação invasiva. Então, não pode. Assim como, é só porque eu vi que tem gente perguntando sobre a eletroestimulação também, é, não existe uma contraindicação formal, mas não se faz, normalmente não se faz eletroestimulação em paciente que tem o DBS por conta disso, pela proximidade e pelo risco de você interferir da eletroestimulação periférica, interferir nos parâmetros da neuromodulação invasiva. Ô, Bela, aproveita e responde, perguntou também do laser. E no caso do laser? O laser é uma fisiopatologia completamente, é um funcionamento Recurso, completamente né? diferente. Então Tá. não tem interferência. A interferência seria na neuromodulação não invasiva e na eletroestimulação neuromuscular. Ô, Bela, só para completar, acho que a pergunta aqui é neuromodulação com laser, estou pensando que é o que estão trazendo com a questão vagal. A gente não tem nenhuma evidência em relação a isso, acho que a gente tem que ser cauteloso em relação à prática indiscriminada de uma neuromodulação vagal, né? A maior parte das pessoas não tem uma resposta quando a gente pensa, né, de sistema nervoso autônomo, de resposta vagal, mas podem ter, e num consultório comum a gente não tem como socorrer se a pessoa tiver uma resposta vagal, né? Exatamente, Importante. Então tem que cuidar. Eu sei que tem muita gente divulgando essa tem. modulação vagal. A gente não tem nenhum nível de evidência para nada, sequer para Parkinson. Muito cuidado, gente, com isso. A gente tem que ter muito cuidado e sempre em busca de evidência, né? Então, assim, aquilo que é proposto, aquilo que é divulgado, procurem informação, né? E não saiam aí buscando e fazendo tudo que Eu a gente falo que vê, que a gente acha que é diferente. Falar, ai meu Deus, eu sou cansada da terapia fonoaudiológica clássica. MO, voz e tal. E gente, foi dali que a gente veio, a nossa ciência veio de lá. Tudo que a gente vem aprimorando, né, e que a nossa ciência vem evoluindo, a gente tem que ser baseado em evidência. Senão, eu não eu acho acho que que as pode novidades sair chegam, né? usando. Os recursos estão aí. Então, é importante a gente estudar, mas o fato de a gente estudar não significa que a gente vai fazer, que a gente vai reproduzir, É. né? Então, eu Ela acho está que falando que não é vagal, meninas. Você quer laser, abrir o microfone, laser. Fabi? É laser transcraniano. Ah, tá. Eu não tenho experiência com laser transcraniano. Alguém? Marina, Giovana? Não, também não. Não tenho.
E aqui em São Paulo começou também essa febre do laser transcraniano. Eu não sei que aplica, não aplico. Tá, beleza. É, tem uma outra aluna perguntando se é interessante fazer a aplicação da toxina botulínica para esse caso de saliva. Tem um paciente em que o neurologista aplica. Depende do caso, né? Tem casos que sim, e tem casos que a própria fonoterapia, o próprio exercício, você vai conseguir aumentar aí a frequência de deglutição desse paciente. Quem quer complementar, pode ficar à vontade. Exatamente, eu nunca penso no primeiro momento em algum recurso que vai ali diminuir a salivação. Se a gente pensar na real causa da alteração da salivação no Parkinson, a gente tem que o quê? Estimular esse paciente a deglutir mais, né? Trazer isso para um ato mais pensado, porque não é mais um automatismo, então a gente tem que pensar muito mais e trazer recursos para que a gente possa estimular esse aumento da frequência de deglutição. Através dos exercícios fonoterápicos, a gente já pode ter uma melhora significativa. Mas existem alguns casos que não é suficiente, especialmente em fases mais avançadas da doença. O manejo da saliva é bastante desafiador, né? Como eu disse, pode trazer aí muitas pneumonias de repetição, e aí assim a gente pode lançar mão de algumas Isso. estratégias. A gente chama muito aí de xerostômicos. A toxina botulínica é muito bem indicada, né, para os pacientes, mas a gente tem que avaliar sempre aí todo o contexto, né? É um procedimento que tem um custo um pouco mais elevado, que tem um tempo ali, né, de duração, e o paciente vai ter que aplicar mais vezes. Então, sempre a gente pensar primeiro no nosso trabalho, na nossa intervenção, para que a gente possa fazer esse manejo inicial aí com a própria fonoterapia. Mas sim, a toxina botulínica é uma possibilidade. A gente tem que discutir isso junto ao médico e verificar, né, um profissional que seja aí realmente experiente nessa aplicação em glândulas salivares. Isso Bárbara, eu aí. falo que é uma crescente, né? Então você começa com a fonoterapia, aí caso ela não seja suficiente, aí você pede, conversa com o médico, entra com alguns xerostômicos, com um, aí ele não dá certo, ele adapta, aí você entra com outro, você pode fazer uma casadinha aí. Aí, se não der certo, o Botox, né? A toxina botulínica. Então, Exato, você já chegar com Botox, aí você dá um tiro de canhão numa formiguinha, né? Então, assim, tem muita exato. coisa pra gente fazer antes disso, né? Então É. ele é E tem que ótimo. Quando ele é bem indicado, ele é excelente. Mas Isso. exatamente. E lembrar que os xerostômicos, né, que são medicações que não necessariamente são específicas para isso, mas por efeito colateral podem aí trazer uma diminuição da produção na produção da saliva, mas que também pode trazer outros efeitos colaterais. Aí a gente vai olhar, né, para essa diversidade de medicamentos que os pacientes já tomam, os outros efeitos colaterais são benéficos para esse paciente ou não. Então é muito importante que a gente, no primeiro momento, é igual a Bela falou mesmo, que a gente vai subindo aí os degraus, né, É, para para que chegar, seja se for menos necessário, a invasivo. essa indicação, né? Junto com o médico. Isso. Tem uma aluna perguntando a respeito. Ela quer estudar mais sobre o DBS, ela quer saber onde. Olha, a gente vai ter na rota, a gente vai ter a doutora Raquel Brant. Doutora Raquel Brant é uma referência para a gente aqui em fazer, né, a cirurgia para colocação do DBS, e ela vai falar da neuromodulação e vai citar, né, obviamente, aí o DBS. E então a gente vai ter essa temática na rota, tá? Em uma das aulas. Vou ler mais uma. Uma outra aluna falando: boa noite, estou fazendo fonoaudiologia EAD, semipresencial, faz um mês. Qual conselho todos vocês me dariam? O que devo fazer para me tornar uma boa fono, mesmo no EAD? Eu não sei o seu nome, né? Você não colocou aqui, se quiser falar para gente. Vou falar a minha opinião. É, eu acho que, primeiramente, eu acho que como todos nós, né, qualquer profissional, além da graduação, depois que a gente sai de uma graduação, seja ela presencial, semipresencial, a gente tem que ir em busca de aprimoramentos, né, e buscar e estar apto a ir atender, ir para a prática fonoaudiológica. É, entender se a base que você está tendo do seu conhecimento aí, onde você está estudando, está
te proporcionando essa base, né? Esse conhecimento para você estar apta, se sentir apta a atender e iniciar a prática fonoaudiológica. Então, eu acho que mais do que tudo é estudar e buscar aí sempre o aprimoramento. Mas alguém quer complementar? Posso Não? complementar, Joana? Pode, por favor, Enquanto Marina. diretora de curso de graduação, Por favor. eu acho que a gente tem que pensar, é uma decisão para uma vida toda, né? Uma responsabilidade. Eu sempre digo que a graduação é o DNA da nossa formação. E, de fato, a gente vai construindo uma trajetória longa e sólida, mas a estrada primeira que a gente sedimenta, ela faz muita diferença se a gente vai passar o resto da vida tapando buraco, né? Então, o que a gente preconiza hoje a gente tem uma legislação atual, deixou a fonoaudiologia dentro do semipresencial, isso implica em 30% no máximo de ensino à distância, mas a formação em saúde, ela requer presencialidade. Então, esteja atenta aos seus estágios, você tem que ter obrigatoriamente estágios que a faculdade te oferece, presenciais. Se isso não for ofertado, sempre é tempo de você buscar uma opção para que você tenha a melhor formação possível. Isso aí, falou. Isso aí, Marina. De acordo também. Então, ainda está em tempo, porque ela falou que está no inicinho do curso, né? Faz um mês. Faz um mês. Então, acabou de começar. Vou ler a última pergunta, porque a gente tem tema aqui, gente, é assunto para muitas horas, né? Então, eu vou ler a última para a gente ir chegando ao final. E uma outra, um outro colega está dizendo uma dúvida sobre a questão da disfagia nesses pacientes mais avançados da doença, com gastro, NPT, histórico de pneumonia de repetição, cialostase, muita dificuldade para deglutir. Seria possível retornar à via oral com exercícios e manobras e estimular com laser? Pergunto, pois suspendi a via oral devido ao quadro e não estou conseguindo retornar à via oral devido ao avanço da doença. Quem se sentir à vontade aí para responder o colega ou a colega, não sei. NPT é nutrição parenteral. Então, ele está com parenteral e gastro. Então, eu imagino que ele tenha, né, se equivocado e seja nutrição enteral. Então, se o paciente ele já está com uma gastrostomia, a gente tem que pensar o que levou esse paciente à gastrostomia, né? Se foi o avançar da doença, parenteral mesmo, Parenteral e gastro? ele tá grave, né? Então, ele tem alguma outra questão além do Parkinson, É. porque dificilmente... Ah, tá. Ah, tá. Então, porque imagina, ele está com nutrição parenteral, ele está com uma gastrostomia É. e um quadro grave para precisar de uma dieta parenteral. Então, dependendo do avançar da doença, dificilmente vai conseguir voltar para uma dieta exclusiva. Agora, se ele tem condição de voltar para uma dieta por prazer, aí realmente vai depender, né, de como Da condição, né? da condição clínica dele, porque essa questão dele precisar de uma nutrição parenteral talvez seja até maior do que o Parkinson nesse momento. Então, a gente teria que ter um pouco mais de informação sobre esse quadro clínico para poder dizer. Isso aí. Então, ótimo. Nós já estamos chegando ao final. Eu não vou conseguir ler todas as perguntas, mas eu quero agradecer imensamente às professoras e a todos que estiveram conosco até agora, 132 pessoas aqui presentes o tempo todo, escutando e em busca de conhecimento. Gente, isso é o mais importante, né? Não deixem de aprimorar e de buscar e sempre atualizar o conhecimento. Então, eu quero agradecer imensamente por estarem aqui conosco nessa quinta-feira à noite, né? E eu espero vê-los na Rota do Conhecimento em Parkinson. Nós estamos com um time que eu estou extremamente orgulhosa de ter na Sensorial e quero assistir todas as aulas. Espero vê-los junto com a gente lá. Quem tiver dúvidas, procurem a gente.
Continuem acompanhando a Sensorial, nós temos muitas novidades. Estamos agora em setembro com o nosso aniversário de 8 anos, então vamos comemorar. Temos vários projetos para comemoração: lançamento da assinatura da Sensorial, do Sensorial Play, teremos várias promoções e teremos sorteios de produtos da loja da Sensorial. E tem muita coisa legal por vir. Estaremos no congresso com um stand lindo para vocês também. Quem for nosso aluno, passe por lá para dar um abraço e conhecer a gente pessoalmente, que muitas vezes a gente só se vê na tela, né? E para quem é de São Paulo, só deixar um recadinho: teremos um curso presencial em São Paulo no dia 1º de novembro, que é a Oficina de Motricidade Orofacial com o professor Luciano Lhou. É um curso inédito, vai acontecer só esse curso esse ano, presencial. Então, quem for de São Paulo e tiver interesse, procura a gente e ajuda a gente a divulgar também. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês, uma excelente noite, um bom descanso e até a nossa primeira aula da Rota. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Boa noite.